Programa Ponto de Vista. Estamos de volta no Ponto de Vista aqui na Unisul TV, entrevistando o Dr. Nilson Algarves. Como falamos no bloco anterior, farmacêutico, bioquímico, mas uma paixão por duas rodas, por velocidade, por lugares, uma paixão por viagem e principalmente relatando tudo isso no livro que será lançado dia 18. Eu deixei a dica de que nós íamos conversar sobre coisas inusitadas de viagem. Queria que fosse relatado alguma coisa, para começar esse bloco, alguma coisa hilária, algum acontecimento que vocês se envolveram e que depois, com certeza, deram muitas gargalhadas. Então, uma coisa assim que me chama muita atenção é na primeira viagem. Primeira viagem, nós... quando não conseguimos nem dormir, claro, e caía um dilúvio na cidade, era um dilúvio. A gente pretendia sair 6 horas da manhã, acabou saindo 10 horas da manhã. E eu estava me sentindo bem, saímos viajando, e eu estava me sentindo bem, andando bem na chuva, eu gosto não tenho problema de andar na chuva, e a moto rendendo bem, eu tocando, olhando sempre atrás, e daqui a pouco, eu tranquilo, fui acelerando. Quando eu falo acelerando, com a moto 250, chegava a 100 por hora, né? E de repente eu não vi mais o Paulo atrás, não vi mais. E fui tocando, aí fui baixando a velocidade, e ele não aparecia, foi baixando a velocidade, ele não aparecia. Chegou no trevo de Araranguá, eu parei. Parei e disse, tenho que aguardar por ele, aconteceu alguma coisa. Aí eu parei no trevo, e muito calor, começando... esperei alguns minutos, não vinha, aí comecei a tirar os casacos, porque vai esquentando, né? E ele não aparecia, e passou 10 minutos, passou meia hora, passou 40 minutos e ninguém aparecia. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aconteceu alguma coisa. Aí de repente, uma moto custom começa a entrar no trevo, assim, opa, levantei, deve estar chegando. Quando chegou mais perto, vi que não era ele. Mas aí essa pessoa, esse motociclista, veio chegando perto de mim, olhou para mim, parou a moto, né? Botou em ponto morto. Perdesse um amigo lá atrás, né? Assim, como? Teu amigo perdesse, foi tu que perdesse teu amigo lá atrás? Cara, quando ele disse isso, perdesse teu amigo, eu também, né? Tu imagina, porra, a viagem mal começou. Pô, aí passou 1 milhão de coisas na minha cabeça, né, cara? E ele em seguida, isso deve ter passado 10, 20, 30 segundos, mas para mim foi uma eternidade. E aí ele disse assim, cara, eles quebraram lá atrás. Aí até parei para pegar uma chave. Eu disse, pô, tu disse que eu perdi um amigo. Realmente, não, a primeira coisa que se vem à cabeça é essa notícia ruim. Pô, depois de tanta preparação, eu disse, o que é que eu vou dizer para a família, meu Deus? Pô, imagino que não veio na minha cabeça, né? Mas, doutor Nilson, em algumas dessas viagens, o medo tomou conta. Às vezes a gente não trata como medo, como respeito, mas alguma coisa que deixou assim, em termos de preocupação. É assim, Dom, tu viaja o tempo inteiro sob tensão. Né? São viagens longas, viagens que a gente leva 30 dias, viagem que tu pilota muito tempo, viagem que tu anda 15, 16 mil quilômetros, uma viagem completa. Então ela é sempre tensa. E é bom que seja assim, porque para tu ir sempre atento, né? Mas felizmente sempre transcorreu tudo bem. A gente passa por momentos difíceis, né? Eu sempre digo que a viagem ao Ushuaia é uma viagem de resistência, de superação, de dor, porque os ventos patagônicos são de uma intensidade muito forte e para vencer tudo aquilo não é fácil. Em compensação, a segunda viagem que a gente fez, a viagem que a gente fez pelo Pacífico, indo até o Chile, do Chile, passando pelo Atacama, o deserto de Atacama, depois indo até o Pacífico e subindo, nós subimos até Lima, um pouquinho antes de Lima, até Nazca, né, para ver as linhas de Nazca. Nessa nós andamos de moto, andamos de ônibus, andamos de avião, andamos de trem, e muito deserto, né? Aquela parte
do Pacífico, a cordilheira é toda deserta, então tu viaja muito tempo no deserto, e eu costumo dizer que essa é uma viagem espiritual. Né? Foi nessa viagem, a gente reflete muito, né? A gente... É uma viagem solitária, né? Embora éramos só dois, eu e o Paulo, mas de qualquer forma, tu ali sozinho, pilotando a moto dentro do capacete, tu vai fazendo uma viagem solitária, tu vai fazendo a tua viagem. E tu imagina, assim, nessas paisagens onde são multicoloridas, né? A cordilheira é uma coisa espetacular, um amarelo claro, amarelo escuro, é verde, é cinza, é um espectro de cor fenomenal. E aquilo tudo vai te elevando, entendesse? E tu vai meditando sobre teu passado, o teu presente, o teu futuro, família. É muito espiritual. O senhor tocou num ponto que eu gostaria de citar agora, família. Como fica a família? Como é que é a comunicação com a família? Como é que eles reagem a essas aventuras? Filhos, esposa? As primeiras viagens foram bem complicadas, né? Porque a comunicação era muito mais difícil, né? Mas, assim, eu tenho uma bela esposa que é farmacêutica bioquímica também, e que quando eu viajo, eu sempre digo para os amigos que estão viajando, e assim, e aí, como é que está o teu negócio? Assim, a minha mulher ficou trabalhando, alguém tem que ganhar dinheiro, né? E ela sempre me deu muito apoio, e eu faço... Mas ela já foi em alguma viagem? Ela foi no retorno ao Ushuaia. No retorno ao Ushuaia, ela foi eu, Paulo e o Flávio, da Restauradins. E as mulheres foram de caminhonete, e elas foram atrás de caminhonete e nós de moto. Elas não foram, digamos, loucas de irem de moto com vocês? Assim, a Ângela... Ou era um suporte, ou era um apoio? A Ângela não andava de moto comigo, eu não incentivava também que ela andasse de moto comigo, porque é perigoso, né? Nós tínhamos filhos ainda na faculdade, nós estávamos ainda criando os filhos. Em 2008, ainda eles estavam estudando, e o laboratório não podia parar, e eu dizia para ela, se nós sofremos um acidente de moto, e nós dois ficarmos aí internados ou morrermos, vai ficar difícil, então é melhor não andar de moto comigo. Mas agora os filhos já estão encaminhados, já estão todos formados, e ela agora toma gosto pela moto e viaja de moto comigo. Não deixa mais o Nilson ir sozinho. Agora não tem. E nessa viagem que ela foi comigo foi muito interessante. Quando a gente sai da Península Valdez, né, onde tem lá aqueles leões marinhos, aquelas orcas que vão comer os leões marinhos, e é muito bonito, nós saímos e vamos para La Pinguineira, que se chama, o nome do local, eles chamam La Pinguineira, mas é Punta Tombo. E aí tu tens que ir pelo Rípio. E então eu estava com uma moto boa, né? Eu já tinha ido lá com uma Sandal 250, agora eu estava com uma Yamaha XT, estava muito confiante e comecei a correr, ficar em pé em cima da moto, mas ela está sempre em cima do Rípio, dançando, e elas vinham todas atrás. Elas vinham atrás na caminhonete. E em determinado momento, a Ângela disse que o Nilson está correndo demais, o Nilson está correndo demais. Eu entro dentro de um buraco de pedra, perco a frente da moto e foi a última coisa que eu lembrei. E aí eu me acidentei, eu caí de cabeça no Rípio e perdi a consciência. Elas pararam atrás, né? Imagina o desespero, e não conseguiu tirar o meu capacete e disse que eu roncava, eu tive uma comoção cerebral, né? Eu roncava, com aquela ronqueira, a Céia começou a chorar, e aí a Ângela batia no meu peito e me chamava, e a Céia olhava chorando e fazia assim, a Ângela contando, como quem diz, não tem jeito. Eu acho que não tem jeito, e a Ângela desesperada. Aí depois eu comecei a acordar, e o grande problema, cara, é que eu não sabia o que é que eu estava fazendo ali. Eu perdi completamente a noção e o que é que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou, olhava para elas, sem saber onde é que estava. Foi uma experiência terrível.
Nós vamos para o último intervalo comercial e depois do intervalo a gente vai falar sobre o lado social do livro, né? Porque o Dr. Nilson participa também do Rotary Club e o livro tem toda a renda será revertida para as ações do Rotary Club. Então depois do intervalo a gente volta para fecharmos aqui o ponto de vista. Um instante só. Programa Ponto de